Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O financiamento de campanhas eleitorais pode ser um dos primeiros itens a ser votado pela comissão especial que trata da reforma política. Desde o ano passado, empresas estão proibidas de financiar campanhas. A disputa só pode contar com recursos de pessoas físicas ou do fundo partidário, o que muitos parlamentares acham insuficiente. As reformas eleitoral e política são o tema desta edição do Câmara Debate. A conversa será com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Padre João, do PT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Começar perguntando para o deputado Marcelo Castro, que já relatou a reforma política em um outro momento aqui na Câmara. A proposta do relator atual, o deputado Vicente Cândido, é desmembrar, ter uma parte mais ligada às eleições, que já possam valer nas eleições de 2018, sendo votada agora, e uma segunda parte em outro momento. Para essa prioridade, uma das prioridades seria o financiamento, rever essa questão de apenas fundo partidário e pessoa física. O senhor acha que esse é o caminho, deputado? Eu acho. Eu acho que uma das coisas que tem dificultado a reforma política aqui na Câmara é a gente já querer botar para viger na próxima eleição. Então, por exemplo, nós estamos em 2017. A eleição será o ano que vem, em 2018. Qualquer transformação mais profunda, qualquer modificação mais profunda, vai trazer muita insegurança ao parlamentar que vai votar. Então, eu defendo que a reforma política ela possa ser feita gradativa, ou seja, a gente aprovaria tudo o que deve ser aprovado agora, mas escalonaria a época de vigência das modificações. Por exemplo, uma modificação tão profunda quanto lista fechada para o próximo ano, isso iria trazer uma instabilidade muito grande nos parlamentares, porque é uma modificação muito profunda para haver uma adaptação partidária, haver uma adaptação do deputado à nova regra eleitoral. Mas, na essência, eu estou de acordo com o Vicente Cândido, de fazer a reforma agora, votaria tudo, mas para viger paulatinamente. Alguma coisa vigeria em 2018, outras iria viger em 2020, outra em 2022 e assim por diante. Senhor deputado Padre João, o senhor acredita que é possível fazer assim etapas a reforma política? Sim, entendo que é importante, embora eu tenha receio se vai prevalecer esta proposta já apresentada pelo relator. Eu acho que determinados itens, conforme o andar da carruagem aqui no Congresso, poderá ser alterado. E concordo também de priorizar o financiamento, né? Porque é uma forma da gente aprimorar a nossa democracia, que está assim, altamente contaminada pelo poder econômico. O deputado Vicente Cândido está propondo que ainda não apresentou o relatório, mas já anunciou que talvez a proposta dele preveja a criação de um novo fundo exclusivo para o financiamento eleitoral. Isso pode gerar mais incerteza ou mais segurança? Mais segurança. Mais segurança por quê? As eleições no Brasil eram financiadas aproximadamente em 80% pelas empresas. Deu no que deu. Os escândalos que vêm sucessivos... Mas o caminho não seria reduzir o custo da campanha, então, deputado? Exatamente. Como nós não temos mais empresas financiando, nós temos que partir para outro tipo de financiamento. O que é que existe hoje? O fundo partidário e o financiamento de pessoas físicas. O brasileiro não tem tradição de financiar campanhas, como acontece nos Estados Unidos, que milhões de americanos financiam os seus candidatos. Então aqui fica muito difícil de se fazer uma campanha com doações de pessoas físicas, sem as empresas. Que eu sou favorável que as empresas não doem. Essa atitude que o Supremo tomou foi uma atitude correta e eu espero que a gente nunca mude essa ideia que nós temos das empresas não participarem do processo eleitoral.
ficar entregue ao fundo partidário e às doações de pessoas físicas. Agora, o fundo partidário, como está hoje, ele é notoriamente insuficiente para bancar as campanhas eleitorais. Então, a gente tem que agir nas duas pontas. Primeiro, um financiamento das campanhas, que pode vir através de um fundo novo ou de um aumento do fundo partidário. Tanto faz uma coisa como a outra. Segundo, nós precisamos, Daniela, reduzir drasticamente os custos das campanhas eleitorais, que com certeza são as mais caras do mundo. Por que as nossas campanhas são mais caras do que nos outros países? É porque nós temos um número muito grande de candidatos. O eleitor vota no candidato. As campanhas são individualizadas. Imagine se fosse lista fechada, quantos partidos concorreriam em São Paulo? Vamos dizer, 6, 7, 8, 10 partidos. O eleitor escolheria entre 10 chapas, entre 10 propostas. Mas na eleição passada em São Paulo, nós tivemos 1.600 e tantos candidatos a deputado estadual, 1.400 e tantos candidatos a deputado federal. Ou seja, 3.000 candidaturas só para preencher as vagas da Assembleia Legislativa de São Paulo e mandar os 70 deputados aqui para a Câmara Federal. Isso é humanamente impossível. Olha o custo de 3.000 campanhas. Se fosse uma lista fechada, seriam quantas campanhas? Menos de 10. Nós colocando lista fechada, uma cláusula de desempenho, o Brasil não teria mais do que 10 partidos, nós não teríamos mais do que 10 campanhas. Então isso aí reduziria muito o custo das campanhas e com o financiamento ou de um fundo especial eleitoral ou aumento do fundo partidário, nós poderíamos fazer uma campanha tranquilamente com muito pouca despesa, muito menor do que o que nós fazemos hoje. Deputado Padre João, o deputado Marcelo Castro citou que não existe essa cultura do brasileiro doar para as campanhas, pessoa física, ainda são poucos casos. O senhor acha que isso está ligado com a falta de identidade de alguns partidos? Na verdade, de muitos partidos? Não, há uma cultura, eu acho que mais perversa, que infelizmente um grande percentual, ele prevalece essa cultura de que é o momento da pessoa ganhar, da pessoa levar. Nunca de ela dar. Ela não acredita no projeto, numa proposta, ela quer ali levar o dela. É o momento que o eleitor ele vai para cima do candidato e que exige ainda o saco de cimento, aqueles benefícios pessoais. Então, há uma cultura individualista. A pessoa ela não pensa na política, no sentido da política, é o compromisso com o bem comum, com o todo. E eu acredito que, eu defendo que esse fundo seja 100% público. Acho que nós avançaremos muito com a democracia, ou seja, para representar de fato o povo. E o cidadão pode dizer, mas nós vamos ter que pagar mais isso? Não, vai ficar muito mais barato para o povo se for 100% público, porque nós já avançamos, de certa forma, na última eleição, sem as empresas. Mas mesmo com o CPF, a pessoa física, tem grupos que eles conseguem se organizar economicamente, por questão religiosa, por questão econômica mesmo, e que vão liberando o CPF. Às vezes vem o próprio dinheiro de empresa, mas que é distribuído. Teve esse problema na última eleição. Dinheiro que não sabe de onde veio, mas foi distribuindo para tantos de doadores e que o dinheiro não era daquela pessoa. Só usou, ela emprestou o CPF. Então, uma campanha 100% pública, acho que a gente avança muito e ainda acho que a gente tem que ir além. O próprio candidato tem que ter um teto bem baixo, porque nós já percebemos um fenômeno que é um grande empresário, são só essas pessoas que vão ter maior chance de um resultado naquela campanha. Porque ele tem um poder econômico, meu dinheiro é dele, então ele pode investir todo o dinheiro e depois sabe lá como é que vai obter o retorno também disso durante o mandato. Então eu vejo, e vai continuar excluindo os negros, porque por todos os dados a renda dos negros é mais baixa. Verdade. Vão continuar excluindo as mulheres, porque as mulheres não vão ter condições de fazer campanha. Verdade. Vai continuar excluindo a juventude, né, Marcelo? Vai continuar excluindo a juventude. Então, essas faixas da sociedade, por uma questão de gênero, de raça ou geração, vai continuar excluída de ocupar
os espaços nas câmaras municipais, nas legislativas estaduais aqui. Então, acho que um fundo 100% público, nós vamos avançar de fato na democracia, na representatividade nos parlamentos. Com certeza. Deputado Marcelo Castro, é possível a gente ter aprovação esse ano de um fundo público para aumentar o fundo partidário já existente, como o senhor citou, ou criar um fundo exclusivo eleitoral? E ainda ter a lista fechada, que seria uma coisa que andaria junto? Olha, eu acho que o tempo é o tempo da decisão. Quer dizer, se houver um consenso entre as grandes lideranças, hoje o presidente Michel Temer vai se encontrar com grandes líderes, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né, outras lideranças. Havendo um consenso, rapidamente a gente vota isso aqui. Isso não é dificuldade. Agora, eu não sou partidário da lista fechada exclusiva. Quer dizer, me expressando melhor, eu sou contra radicalmente o sistema atual. Entre o sistema atual e qualquer outro sistema, eu vou sempre ficar ao lado do outro sistema. Ou seja, se a opção for o sistema atual, lista fechada, eu estou com a lista fechada. Mas eu defendo que o melhor sistema que tem hoje, e isso é um consenso entre os estudiosos, né, os cientistas políticos, é o sistema misto, que foi introduzido pela Alemanha, que o México e vários outros países, o Japão, Coreia, adotam, que é a metade dos parlamentares. Em alguns países não é exatamente a metade. Aqui no Brasil eu defendo que a metade dos parlamentares sejam eleitos no sistema distrital, como é o regime americano, inglês, francês, as democracias mais antigas, e a metade pela lista fechada, que é o sistema alemão. Então, eu acho que aí nós conjugamos o que há de melhor nos dois sistemas, porque no mundo todo só existem dois sistemas eleitorais. É o majoritário distrital, que foi o primeiro que foi criado, né, que ainda hoje existe, que é secular, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, nas suas ex-colônias, e o sistema proporcional de lista. Só que quando o sistema é proporcional de lista, que é um sistema de proposta, de conceito, de conteúdo, de programa, o eleitor não vota no candidato, vota no partido. Mas essa questão de ter um representante local para poder interagir com o eleitor, eu acho isso muito fundamental. Então, eu defendo que a metade dos deputados brasileiros seja eleito pelo sistema majoritário distrital e a metade pelo sistema proporcional. Porque tanto nós valorizaríamos a questão local, a identidade, o acompanhamento da atividade do parlamentar, como nós valorizaríamos também os grandes temas e causas nacionais, que seria um voto partidário, um voto mais ideológico. E os analistas têm chegado ao consenso de que de todos os sistemas o que melhor funciona é esse misto. O pior do sistema do mundo é o brasileiro, porque não existe praticamente em nenhum lugar do mundo. Nós estamos na contramão da história. Nós temos um sistema proporcional, que é um sistema de proposta, de programa, como eu disse, e ao invés de você votar na ideia, no programa, na proposta, você vota no candidato, que é a negação do sistema proporcional. Então, se nós queremos o sistema proporcional, nós temos que fazer lista fechada e o eleitor votar no partido e não votar no candidato como nós votamos atualmente. Se queremos votar no candidato, nós temos que restringir a escolha a um distrito. Então, São Paulo tem 70 deputados, seria dividido em 70 distritos. O que eu defendo é o contrário, eu defendo que a metade, 35 deputados de São Paulo fossem eleitos por distritos, São Paulo seria dividido em 35 distritos e os outros 35 deputados seriam eleitos pela lista, pelos partidos políticos. Deputados, eu vou fazer uma pequena pausa e a gente volta em seguida para continuar a conversa. Câmara Debate volta já. Nós estamos ouvindo os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Padre João, do PT de Minas Gerais, sobre reforma política. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre reforma política com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Padre João, do PT de Minas Gerais. Deputado Padre João, antes do intervalo a gente começou a falar sobre listas. O senhor acha que a gente tem maturidade para ter um sistema de listas? Olha, é uma cultura que avança. Se a gente aqui trabalhar a legislação e discutir mais também com a sociedade, eles vão compreender a importância. Porque hoje são tantos partidos que as pessoas não identificam o que representa aquele partido. Que projeto, que programa esse partido tem de nação. Então, a lista
ela vai forçar mais a avançar nessa cultura, que é fundamental, da identidade dos partidos políticos. Infelizmente, hoje, os partidos passam a ser moedas de troca, de negociação. Agora, existe uma acordos. preocupação, uma crítica em relação à lista de que ela reforçaria os dirigentes de partidos, a influência dos dirigentes de partidos. O senhor acha que isso pode ser um problema? Olha, talvez uma regulamentação pode definir os critérios que os partidos, sem ferir a autonomia que tem o partido, mas, no mínimo, os critérios que garantam essa democracia interna partidária e de participação dos filiados, um sistema que tivesse uma consulta. Então, acho que é possível avançar, que os cidadãos filiados participem mais da vida partidária. Acho que hoje o partido ele já há um controle. Por exemplo, numa determinada negociação, se o diretório, se uma comissão provisória lá no tal município está fazendo um entendimento com outro partido e o dirigente estadual discordar, ele de um dia por outro ele publica. Isso já aconteceu, publica, toma o partido daquela liderança e entrega para outra. Então, acho que a gente tem que avançar mais para aprimorar também essa democracia interna. E eu acho que a gente avança muito com a lista fechada, para a gente avançar numa cultura de valorização do partido político, as pessoas falar determinado partido já vem em mente da pessoa que bandeiras que aquele partido de fato defende, que proposta clara que ele tem para a saúde, para a educação, para a agricultura, para o meio ambiente, para o país. A relação também internacional, ele vai identificar melhor. Completando aqui o que o padre João está dizendo, se você chega num país da Europa, você vai encontrar lá o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Trabalhista, o Partido Cristão, o Partido Conservador, o Partido Verde. O Verde. Quer dizer, o Partido Liberal. O partido já tem a etiqueta dizendo ao que ele se propõe. O Partido Comunista defende o quê? Defende o comunismo. Quem votar no Partido Comunista é porque tem uma ideologia identificada com o comunismo. Quem votar no Partido Socialista é porque prega o socialismo. Quem votar no Partido Liberal é porque prega o liberalismo. Então já tem uma identidade, o eleitor já vota com uma certa segurança que se aquele partido tiver maioria no parlamento, a que se propõe, qual é o programa que aquele partido vai executar. Hoje no Brasil os partidos não têm, como disse o padre João, não tem programa, não tem uma proposta. E o que é pior, Daniela, o que é pior é que os partidos estão procurando não ter nenhuma proposta, nenhum programa, defender nenhuma bandeira, exatamente para não ter a rejeição de ninguém. O que é que nós vimos aqui com o PSD? Estou citando aqui, não estou criticando, mas estou citando que é fato. O presidente do PSD, que é o Kassab, que é ministro, que é um grande líder, foi prefeito de São Paulo, ele disse que o partido dele não é de centro, não é de direita e nem é de esquerda. Ora, isso é o antipartido. A negação da política também. Até. A negação do partido. O partido foi feito, e o nome se chama partido, para ele ser uma parte, um segmento da sociedade. Esta parte do todo, esta parte da sociedade, prega determinadas ideias, determinado programa. Um partido que não é de centro, não é de direita, não é esquerda, ele não deveria nem ser partido. Agora, deputado, essa confusão acontece nos partidos grandes também, eu estou dizendo que o que acontece com o PSD acontece com praticamente todos os partidos do Brasil. O que eu estou criticando não é que os partidos sejam assim, que são, está errado. Mas é os partidos procurarem ser assim. Não ter nenhuma definição clara, exatamente para não ter nenhuma aversão. Por exemplo, um partido que foi criado recentemente, o PROS. Você sabe o que quer dizer PROS? Partido Republicano da Ordem Social. O que é que quer dizer isso? Partido Republicano da Ordem Social. Isso não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque todo partido no Brasil é republicano, não tem nenhum defendendo a monarquia e não tem nenhum pregando a desordem social. Todos os partidos são republicanos e defendem a ordem social. Então, os partidos, isso é que eu acho que o caminho que nós estamos é um caminho completamente errado. Nós estamos na contramão do que nós devíamos fazer. O senhor acha que ao invés de nós estarmos procurando partidos, ao invés de nós estar procurando partidos
que tenham identidades, que tenham bandeiras, que dê segurança ao eleitor, que quando votar num partido sabe a que se propõe aquele partido. Pelo contrário, nós estamos procurando formar partidos que não têm nenhuma bandeira, não têm nenhuma identidade, não lutam por nada, não são a favor de nada, para praticar o fisiologismo puro, simples e descarado. Supera o personalismo. A lista fechada, ela supera o personalismo. Então, é importante. Agora, e fortalece o partido. E ainda eu defendo a alternância de gênero. Eu acho que alternar com as mulheres valoriza bastante a questão da mulher. Os eleitores também hoje veem muito essa questão do personalismo. Pessoas famosas ou líderes religiosos sempre levam vantagem aí na hora do voto. Com certeza. Isso se corrige com a lista? Corrige, sim. Porque ela vai ter que votar numa proposta. Porque o eleitor fica... Mas ele não conhece a proposta do partido. Por isso que a campanha muda. A lógica da campanha, eu não vou fazer campanha para mim, eu vou fazer campanha de um programa, de uma proposta. Seja quem for, vai ter que cumprir ali. Então, por isso que fortalece a questão do partido, do programa. Os partidos voltarão a ter uma identidade. E a própria pessoa vai ter que repensar essa superação do personalismo, do salvador, da pátria, essas coisas. E aí vem a grande questão, o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Porque muitos defendem isso. O Brasil não tem partido, se a gente for fazer uma lista, como é que vai ser? Não tem, e um dos motivos de nós não termos partido é exatamente isso. Por nós não termos uma lista partidária, por nós não temos uma proposta. Na hora que tiver uma lista, o que é que vai acontecer? Cada partido vai assumir uma bandeira, que tem que ser distinta do outro partido. Porque o eleitor agora vai votar no partido. Então, por que ele vai votar no partido A e não no partido B? É porque ele é ruralista, ele está votando naquele partido que defende o agronegócio. Ele é do como é que chama? Do produtor rural, do agricultor familiar, do pronafiano, ele vai votar no partido que defenda o agricultor familiar. E assim sucessivamente. Mas cada partido vai procurar ter uma identidade diferente do outro, exatamente para atrair o seu eleitor. Agora, deputado Marcelo Castro, alguns deputados começam a defender a implantação da lista fechada já nas próximas eleições, mas que haja um equilíbrio entre quem já é congressista e novos candidatos. É possível estabelecer essa lista, duas listas diferentes, uma com reeleição de algumas pessoas, preferência na lista para quem está concorrendo à reeleição, e a outra, a alternância de gênero, que o deputado Padre João citou? Bom, eu acho que a situação que nós estamos é uma situação tão difícil. Nós estamos num ponto de degradação tão profundo que eu acho que, nesse momento, a gente deveria não excluir qualquer alternativa. Se houvesse uma participação do Supremo como um momento de transição para a gente mudar desse sistema para um sistema mais adequado, se nós tivéssemos que pagar um preço por causa dessa evolução que a gente precisa fazer, tudo bem. Mas o que a gente sabe é que o Supremo não aceitaria essa discriminação. Quer dizer, dá uma prioridade a quem já tem mandato em detrimento de quem não tem mandato. Então, à luz da Constituição, isso aí é inconstitucional. O senhor concorda, deputado Padre João? Não é possível distinguir, dentro da lista, existir a lista pré-ordenada, algum mecanismo para reforçar a preferência de quem vai concorrer à reeleição? Olha, em relação a mandato, eu acho que é complicado, é legislar em causa própria, isso cai. Agora, na questão de gênero, eu entendo que é aprimorar na democracia, é avançar, porque mais de 50% do eleitorado é mulher. E, na verdade, quando está hoje nós temos, na última eleição, foi um grande retrocesso. Tinha câmaras municipais que tinha 2, 3 mulheres e que não teve nenhuma mulher, nenhuma. Então, a representatividade, ela não é autêntica, porque a mulher, ela tem um jeito próprio de enxergar o mundo, e de propor também solução para as coisas. Então, na política, nós perdemos muito no nosso Brasil devido à baixa representatividade da mulher. Então, uma lista alternando, né? Ou seja, não é só a lista alternando,
Na verdade, a pessoa vai ter autonomia, infelizmente, ali de mexer na lista. Então, quando você define já ela ordenada, não uma flexibilidade, nós vamos garantir aqui, sim, uma representatividade das mulheres. Acho que isso é um grande avanço para o país, para a nossa democracia. Grande avanço. Também Por isso que eu acho defendo. e concordo plenamente com isso daí. Deputado, a gente está chegando no fim do nosso tempo, mas antes de encerrarmos, gostaria que os senhores falassem em 1 minuto suas apostas para essa reforma política que pode ser votada esse ano. Deputado Marcelo Castro. Eu acho que esse ano, se houver um consenso, porque aqui eu fiz várias pesquisas já aqui no plenário. Nenhum sistema eleitoral tem maioria. Todos têm mais gente contra do que a favor. Eu elenquei todos os sistemas eleitorais, já é a 3ª pesquisa que eu faço. Sempre, qualquer sistema eleitoral que você propuser, tem mais gente contra do que a favor. Então é preciso haver um consenso. Então, PSDB, PMDB, PT, PP, Democratas, tem que se reunir e dizer, olha, não vai ser o sistema que o PT quer, não vai ser o sistema que o PMDB quer, não vai ser o sistema que o PSDB quer, que o Democratas quer, mas vamos fazer um sistema aqui que seja melhor para o país e que evolua. Se nós chegarmos nisso daí, rapidamente nós votaremos, não tem nenhuma dificuldade. Eu só acho que se nós formos votar uma reforma profunda para viger agora em 2018, ela não passará, porque o tempo é muito curto para as pessoas se adaptarem. Mas nós poderemos perfeitamente votar tudo agora e escalonar. Algumas coisas entrarão em vigor em 2018, outras em 2020, outras em 2022 e assim por diante. Eu acho que nós podemos fazer isso daí e dar um grande passo e avançar para o Brasil poder ter um sistema parecido com o resto do mundo. Por que os sistemas políticos, essa pergunta eu sempre faço, funcionam razoavelmente bem no mundo inteiro e é uma droga aqui no Brasil? É porque o nosso sistema é exclusivo do Brasil. Nós não copiamos direito nenhum sistema eleitoral. O sistema que vige no Brasil não é o da Espanha, não é o de Portugal, não é o da Holanda, não é o da França, não é da Inglaterra, não é o da Alemanha, não é do Japão, não é de nenhum país. É mais uma chamada jabuticaba, né, deputado? É uma grande jabuticaba que não deu certo. Por isso as campanhas eleitorais do Brasil são as mais caras do mundo e o sistema político do Brasil é o mais corrupto do mundo. E não tem a menor dúvida, corrupção é inerente a qualquer povo em qualquer época. Mas corrupção no nível que está o Brasil, pode ter certeza que grande causa dessa corrupção são os financiamentos das campanhas eleitorais. Deputado Padre João, qual a sua aposta aí para os próximos passos da reforma política? Eu acho que será um grande avanço o financiamento público 100% e a lista fechada com alternância de gênero. Já seria um grande avanço para a democracia. Mas agora eu tenho muito receio de mudança na política. Por exemplo, se o Temer cair, o PSDB assumir um controle da política, eu tenho receio de mudar, de antecipar a coincidência das eleições. E a gente nem ter eleição no ano que vem. Outra pessoa assume o poder, vota essa reforma, a coincidência eleitoral, joga essa coincidência eleitoral para 2020. O TSE tem sido muito cúmplice da ideologia dos tucanos. Portanto, por exemplo, Caixa 2 agora não é crime. Então, o TSE, com esse acordo com o TSE, e mesmo com uma boa parte do STF, e vão passar para a sociedade que nós temos que garantir estabilidade econômica, que nós temos que dar segurança para o mundo inteiro, e essa estabilidade também política, e não ter eleição em 2018. Eu tenho esse receio, e para mim seria um terceiro golpe no país e para o nosso povo brasileiro. Deputados, já é um tema para uma próxima conversa. Eu agradeço a presença dos senhores, a participação, espero que retornem ao Câmara Debate. Muito obrigado. É um prazer. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre reforma política com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Padre João, do PT de Minas Gerais. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais.